Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians. Hoje vamos fazer o pós-jogo entre Corinthians e Flamengo, derrota do Corinthians. Quais as preocupações, o que nos aguarda com esse time, o que vai ser do Corinthians em 2024. Vamos brigar para não cair, ainda há chances, vou trazer todas as análises para vocês, mas antes quero chamar a sua atenção para um aplicativo que está renovando o mercado na casa de apostas, tá, fiel? Então, vou passar o recadinho para vocês e já voltamos aí com a análise completa entre Corinthians e Flamengo. Fiel, peço um minutinho da sua atenção para apresentar este aplicativo aqui para vocês neste exato momento que está revolucionando o mundo das apostas, inclusive maximizou muito os meus ganhos, tá? É um aplicativo de inteligência artificial que te entrega todas as probabilidades para de fazer a aposta no escuro baseado em sorte e comece a fazer apostas baseado em probabilidades e estudos, tá? Vou dar um breve exemplo aqui para vocês. Bayer Leverkusen e Roma. Você só clica aqui em analisar a aposta, ele já vai dar aqui um merchanzinho. Vamos mergulhar na análise do jogo entre Bayer Leverkusen e Roma. Escolha uma opção abaixo e ele já vai te dar as opções, como você está vendo aí, quem ganhará gols na partida em primeiro tempo. Vamos clicar aqui na mais óbvia, quem ganhará a partida. Ele já vai te entregar aqui os dados baseado no histórico de partida desses dois times, tá, fiel? É baseado em estudos, em probabilidades, e aqui ele já dá vitória em casa, jogando em casa, Bayer Leverkusen forte favorita. Acabou, você vai pegar isso daqui e vai fazer a sua aposta independente da casa de aposta que você tiver. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, gols na partida. Ele já vai te dar toda a probabilidade de gols que pode sair nesta partida. Isso em qualquer aposta que você quiser fazer, tá, fiel? Este aplicativo realmente, ele é maravilhoso e eu garanto para vocês, ó, bem, de acordo com as análises, o confronto terá uma probabilidade de 84% acima de um gol, 64% acima de 2 gols e 39% acima de 3 gols total na partida. Cara, esse aplicativo aqui, ele é maravilhoso, ele te entrega todas as probabilidades de gols da partida, de quem vai vencer. Você não pode ficar de fora dessa. Ele dá os horários de todos os jogos, o histórico de todos os jogos. Basta você escolher o jogo que você quer fazer a aposta e você clicar aqui que ele vai te entregar todas as probabilidades. Eu garanto para você e vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Certo, fiel? Bora lá, fiel! Vamos fazer essa análise em mais uma derrota entre Corinthians e Flamengo. Cara, eu vou ser aqui muito sincero com vocês, tá, galera? Por quê? Eu tenho que ser sincero, isso não vai me fazer menos corintiano, porque eu já sou, aliás, eu tenho o dever e obrigação de passar o meu conceito e a minha opinião para vocês. Eu poderia vir aqui mascarar tudo, mas isso não me faz mais corintiano, tá? A gente ser realista não faz a gente menos corintiano, porque a gente tem que expressar o que acontece, a realidade do clube hoje. Não adianta eu vir aqui defender o Corinthians e defender tudo que está acontecendo, porque eu vou estar agindo contra o meu coração, tá, fiel? Eu vou ser bem sincero para vocês, vocês vão ver que esse pós-jogo vai sair com um pouquinho de atraso, porque estou com falta de ar, de raiva, cara, eu te juro por Deus. E a gente para pensar, a gente prejudica a nossa própria saúde por causa desses caras aí que ganham uma fortuna mensalmente e não tá nem aí com o Corinthians. Vocês acham que após essa derrota, jogadores que tiveram aí grande relacionamento com o Tite no passado não foram lá trocar uma resenha? Aquele mãozinha que coloca de lado para não ver a leitura labial, aquele abraço, enquanto outros jogadores estão aí tristes, arrasados com mais uma derrota do Corinthians. Um cara que expressa bem a sua emoção é o Rodrigo Garro, a cada derrota sofrida pelo time, e um cara que chegou agora. Então, pega um torcedor bobo igual eu, fica com falta de ar, a pressão aumenta, eu tenho problema de estômago, de refluxo, a gente fica mal, tá? A gente prepara um domingo para ser diferente, para no mínimo, fiel, o Corinthians chegar e jogar contra o Flamengo e apresentar pelo menos um bom futebol, ou um futebol aceitável. Não você chegar, você prepara todo o seu domingo para você assistir o seu time, você desmarca compromisso, aí você senta de frente para a televisão e vê um time completamente perdido, você vê um time sem criação, você vê um time sem alma, você vê um time sem pegada. Aí é muito fácil eu chegar aqui e meter o pau no Antônio Oliveira.
cara, vamos descascar o Antônio Oliveira, porque ele é o culpado. Vamos fritar o treinador. Cara, como que você vai fritar um treinador com o Corinthians que tem um elenco, que vamos falar a verdade, que não é um elenco para disputar títulos? É verdade que toda reformulação exige tempo, fiel. Afinal, foram mais de 11 contratações, que na minha opinião, eu não vou passar pano para Augusto Melo, e olha que eu defendo, sou um dos caras que mais defende a gestão do Augusto Melo, foram 130 milhões gastados de forma errada. Eu não acho que o Corinthians com 130 milhões poderia ter esse time, poderia ter um time melhor, porque foi um investimento alto, segundo time que mais investiu no Brasil, tá, fiel? Ah, corintianeiro, mas perdemos, cara, você tem que analisar, nós perdemos para o Flamengo, é o melhor time do futebol do Sul, é o melhor time do Sul da América. Mesmo o Flamengo estando em crise, jogando dentro de casa, é um time difícil de ser batido. É lógico que é, fiel, mas o Corinthians, o futebol que ele apresenta contra times maiores do Brasil, é um futebol totalmente dominado por os outros times. É um time que não apresenta perigo, é um time que não apresenta risco, é um Corinthians que você vai jogar hoje e não tem mais aquele medo, cara. Os times vão jogar com o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, contra o Fortaleza, por exemplo, não existe mais medo. Acabou. Antigamente, cara, os times iam jogar contra esse time aqui, ó, até apagou a luz, ó, pra vocês verem a fase do corintianeiro. Iam jogar contra esse time aqui, os times tinham medo. Eles tinham medo de pisar lá dentro da Neoquímica Arena, até quando ia jogar fora. Uma torcida que nunca a gente pode reclamar, porque é a única que não deixou a desejar até o presente momento. Mas hoje o Corinthians se tornou um time inofensivo. O Corinthians se tornou um time hoje que você não tem mais medo de pegar o Corinthians. É impressionante o quanto que o Corinthians está se tornando pequeno por causa das suas administrações. Lógico que a administração do Renovação e Transparência reflete muito no cenário que é o Corinthians hoje. Isso aí, fiel, que está acontecendo com o Corinthians, é obra de Andrés, é obra de Duílio Monteiro Alves, que na minha opinião, Duílio Monteiro Alves foi o pior presidente da história. Mas não adianta eu só chegar aqui também e ficar descascando o Duílio, porque o Duílio sempre vai ser a pauta. É lógico que ele é culpado, o Andrés é culpado, mas acabou. Essa corja já saiu do Corinthians. Estamos em uma nova administração. Isso leva tempo para o Corinthians retornar aos eixos? Leva. Mas o que nós estamos vendo é um futebol totalmente decepcionante, é um futebol que lembra totalmente 2023, é um futebol que lembra totalmente aquele time da Renovação e Transparência. E ainda assim a gente tinha jogadores melhores. A gente tinha um Roger Guedes. Então o Corinthians hoje precisa de contratações mais do que precisa de água. É um time que não é fácil você ir lá no mercado buscar atletas. Vocês podem perceber que quando a gente traz jogadores aqui, fiel, toda vez que a gente traz jogadores é sempre uma novela, porque no Corinthians é tudo mais difícil para se resolver, porque os caras que estão lá fora ficam com o pé atrás de vir. Fiel, para o jogador vir brigar, jogar num time que não disputa títulos hoje, que tem fama de mal pagador, salários de direito de imagem atrasado, você pode fazer o que quiser, que não é fácil convencer um jogador desse. Fora jogadores do futebol do Sul da América, que o Corinthians está realmente queimado e fica mais difícil ainda trazer, com o Matias Rojas saindo por falta de pagamento, na compra do Fausto Vera, o presidente do Argentino Júnior, quando o Corinthians estava interessado no Federico Redondo, disse que venderia para todo mundo, menos para o Corinthians. Então são coisas que vêm acontecendo com a gente, que na preocupação não é só dentro de campo, ela também se reflete fora de campo. Briga agora início de administração com Augusto Melo e Rubão, Rubão acusando o Augusto Melo aí de falcatrua referente ao patrocínio da PixBet. Então são muitas coisas que refletem na diretoria externa e passa para dentro de campo. Não é o motivo, tá, fiel, para o Corinthians estar jogando esse péssimo futebol, mas ajuda, tudo contribui. E nós estamos em um momento que precisamos aí de união de todos os nossos torcedores para o Corinthians conseguir sair dessa situação. Essa presidência do Augusto Melo precisa de tempo, isso nós sabemos, precisa de apoio. Não precisamos aqui ficar conturbando o ambiente do Corinthians, que já não é legal. Fiel, se não fosse o Carlos Miguel hoje, na minha opinião, ele não falhou no primeiro gol, e se não fosse o Carlos Miguel hoje, o Corinthians teria apanhado mais de 2, poderia ter uns 4, 5. Na minha opinião, no meu conceito, no meu modo de ver, Carlos Miguel fez de 6 a 7 defesas importantíssimas durante a partida.
Com todo respeito ao Cássio, tá? Então, fiel, a gente está dependendo hoje de um goleiro que está fazendo milagres todos os jogos. A gente depende hoje de um atacante de 19 anos, porque quando sai alguma jogada do Corinthians é sempre dos pés dele. A gente tem um jogador que a gente paga 2,5 milhões mensais e entrou agora no finalzinho do segundo tempo. A gente vê que o Igor Coronato sabe jogar bola. Toda vez que ele toca na bola, ele tem um passe de qualidade. Mas até quando a gente vai depender desse Igor Coronato? Será que não vai ser um novo Renato Augusto? Vai jogar um jogo, ficar 7 fora? Então, são tudo preocupações que pode refletir até no encaminhamento para a Série B. Fiel, eu tô sendo realista. Afinal, foram quantos jogos jogados? 5, 6? Foram 6 jogos, fiel. 6 jogos, 5 pontos, cara. Então, é um Corinthians hoje totalmente inoperante dentro de campo. O Corinthians joga bem quando o Wesley vai bem. O Corinthians não perde quando o Carlos Miguel fecha o gol. O Corinthians vai bem quando o sistema defensivo funciona. Com o Ranieri, com o Félix Torres, com o Kaká. Então, fiel, realmente é um Corinthians que não vai brigar por títulos, tá? Eu acredito que mesmo que a gente contrate de 3 a 4 peças no meio do ano, e vai contratar. E tem que contratar. Porque se não contratar, aí o bicho pega mesmo. Mas mesmo que contrate, até esses jogadores chegar, se entrosar com a equipe, a gente já perde perspectiva de título. Já perde perspectiva de uma melhor classificação para uma possível Libertadores. Vocês acham que com esse time que não consegue chutar a gol, a gente vai ser campeão da Sul-Americana? A gente vai ser campeão da Copa do Brasil? Não vai, e não adianta a gente ficar aqui chamando o português de burro, chamando o Antônio Oliveira de burro. Ele não tem peças humanas para trabalhar, fiel. E fora que o Corinthians hoje depende da boa distribuição de jogadas do Rodrigo Gal, que vai buscar a bola toda vez lá na zaga do Corinthians e vem conduzindo essa bola até o ataque. E quando o Rodrigo Gal machucar? E quando o Ranieri machucar igual machucou hoje? Fiel, o Paulinho, na minha opinião, foi um dos piores jogadores hoje dentro de campo. Você não pode renovar com o Paulinho, cara. Ah, corintianeiro, você está sendo ingrato porque o Paulinho conquistou muita coisa pelo Corinthians. A gente deve aí os parabéns para o Paulinho, é gratidão eterna. Concordo com vocês. Então arruma um cargo para ele lá dentro do Corinthians, em que ele possa fazer parte do clube. Mas futebolisticamente falando, não serve mais para jogar futebol no Corinthians, fiel. E como você vai pôr um Paulinho hoje contra o melhor time no papel do futebol do Sul da América inteiro, se bobear da América, para jogar como titular, uma posição que você precisa de um preparo físico maior, uma posição que você precisa de uma disponibilidade física. E não estou dizendo aqui que o Paulinho foi o principal culpado para essa derrota, nem o Antônio Oliveira, nem a zaga, nem o ataque, não. É o conjunto total. Então, se a gente não começar a melhorar essas partes externas, as partes internas, por exemplo, a gente não tem o que fazer. A gente tem que conduzir esse time aí, fiel, até o meio do ano, até chegar novas peças. Então a gente vai ganhar um joguinho aqui, a gente vai empatar um joguinho ali, vai ganhar de um time mais fraco aqui, vai empatar com um time mais ou menos dentro de campo, e a nossa realidade é essa, a gente não pode questionar. Eu nem tô vindo aqui para vocês, porque eu passei muita raiva no começo e isso não faz bem para minha saúde, e não tô vindo aqui para vocês falar que eu estou com um sentimento aqui de explosão, de raiva, que a minha vontade é sair dando soco nas coisas. Não, velho. O meu sentimento hoje é de conformismo, porque eu estou conformado que o Corinthians não vai conseguir grandes coisas, porque é o que eu estou vendo, é o que eu estou vendo neste time, é o que eu estou vendo neste planejamento do Corinthians, pelo menos até a data de hoje. Então a gente perde pro Flamengo, normal perder pro Flamengo. Há quanto tempo a gente está perdendo pro Flamengo? Aí a gente vai jogar a gente vai jogar um clássico contra o Palmeiras. Ah não, perdeu pro Palmeiras. Não, a gente está acostumado. Ah não, perdemos pro São Paulo. De boa não, cara, empatamos aí com o Santos, apesar que o Santos está na Série B, empatamos com o São Paulo, dentro de casa, normal, demos um chute ao gol. Não, mas beleza, era clássico. Então essas coisinhas estão acontecendo com o Corinthians. Quando eu critiquei o Corinthians aqui, fiel, quando eu critiquei o Corinthians ganhou do Nacional do Paraguai, aí que é um time ruim, no segundo jogo, tá, fiel? Porque o primeiro jogo foi para mascarar o cenário do Corinthians. No segundo jogo, quando eu ganhei, eu falei assim, cara, é muito pouco. O Corinthians no primeiro tempo não deu um chute a gol. E os caras meteram um pau em mim aqui falando que eu estava errado, que eu só criticava, porque ganhamos fora de casa.
Cara, é muito pouco pro Corinthians você se conformar com uma vitória diante do Nacional do Paraguai, que luta para não cair, do futebol do Paraguai. É muito pouco pra gente comemorar uma vitória que a gente passou sufoco lá, que se não fosse o Carlos Miguel a gente poderia ter perdido também. Então é isso que a gente tem que enxergar. As coisas principais que acontecem com o nosso Corinthians hoje, que é ataque inoperante, volantes inoperantes, uma zaga que na melhor das hipóteses não é a melhor das zagas que a gente teve aí nos últimos 5 anos, laterais pífios, laterais que não se comprometem. Hoje nós não temos volantes de marcação, de pegada, aquele cara que chega e morde. Hoje, fiel, vou ser bem sincero para vocês, o Corinthians precisaria de um Carille da vida. Com todo o respeito ao Antônio Oliveira, a gente tem que fortificar o nosso sistema defensivo e os nossos volantes e jogar por uma bola de novo. A gente foi campeão brasileiro assim. Não adianta você querer atacar com esse time, você querer ter um time ofensivo, porque as características do nosso jogador, a montagem do nosso elenco não corresponde a isso. Então nós temos que ser humilde, pé no chão e jogar para não cair. É o que nos resta. Até a gente esperar o meio do ano, esperar chegar aí de 3 a 4 posições de peso que chegam e resolvam, para aí a gente começar a poder sonhar com coisas melhores. Então, o sentimento do corintianeiro hoje é de angústia, tristeza, porque eu estou conformado. Quando a gente chega ao conformismo, quando a gente conforma com uma situação, é porque a gente está sem perspectiva de melhora. Porque eu não estou vendo esse Corinthians jogando mal apenas nessa derrota contra o Flamengo. É contra o Juventude. Como que a gente perde pro Juventude? É contra a Fortaleza, é contra a Red Bull Bragantino, Fortaleza jogando em casa empatar, é contra a Red Bull Bragantino. E não é desde agora, fiel, já faz o quê? Uns 4 anos que eu tô vendo o Corinthians assim. Não é um jogo que eu tô analisando aqui, já faz 4 anos, então a gente entra num conformismo de que pra gente melhorar, a gente realmente vai precisar aí de um milagre. Como esse milagre acontece? Administração externa, que é que o presidente vem fazendo, conseguindo grandes patrocínios, conseguindo aí grandes números financeiros em direitos de transmissão de imagem, que esse dinheiro ainda está para entrar. Então o que a gente espera é isso. Um futebol dentro de campo ali, vamos dizer assim, ganhando um joguinho aqui e outro ali, para não ficar tão mal, jamais cair para a segunda divisão, brigando ali sempre no meio da tabela. É o que nos resta de esperança, brigar para o meio da tabela. Para isso aqui, sonhar com isso é muito pouco. Pelo menos, na minha época de torcedor do Corinthians, de grandes títulos, eu nunca sonhei com isso, brigar para ficar em meio da tabela. Eu sempre, todo campeonato que o Corinthians entrou como protagonista, tá, fiel? Entrou para disputar títulos, e não é o que vem acontecendo aqui. Fiel, queria trazer esse pós-jogo para vocês aqui, não vou gritar muito igual eu sou acostumado, porque realmente me deu até falta de ar, cara, e a gente tem que pensar na nossa saúde aí, porque esses caras estão ganhando uma bala e não amam esse clube igual nós amamos. Quero agradecer demais a sua presença aqui, deixe o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. E vai Corinthians!